Bom, pessoal, a gente vai encerrar os exercícios de sala da parte 1 de soluções, que é a parte de concentração. Na aula da semana passada, a gente fez metade da lista, mais ou menos. Ficaram faltando alguns exercícios, tá? Eu vou começar na questão número 5, página 78. Questão número 5, página 78. Tá? Eu tinha esquecido de colocar essa questão no slide, e aí a gente parou, na verdade, a última questão que nós fizemos foi a questão número 7. 7 não, foi a questão número 8. Não, também não foi a 8. Ixi, Maria. Foi a 9. A gente fez a 1, a 2, a 3, a 4, a 6, a 7 e a 9. Foi isso. Então faltam algumas questões aqui. A primeira parte da aula já está gravada, já foi disponibilizada para vocês no YouTube. Então, quem quiser assistir também, tá? Já fica aí a dica. Questão número 5. Na 5 ele diz o seguinte: o gluconato de cálcio, massa molar 430 gramas por mol, é um medicamento destinado principalmente ao tratamento da deficiência de cálcio. Na forma de solução injetável, 10%, ou seja, 10 miligramas por ml. Opa, acabamos de descobrir a concentração. Concentração, 10 miligramas em 1 ml. Esse medicamento é destinado ao tratamento da hipocalcemia aguda. Hipocalcemia é deficiência de cálcio. Daí, gente, ele coloca a fórmula do gluconato de cálcio. Olha o tamanho da fórmula. Aqui você precisa tomar cuidado ao interpretar essa fórmula. Ó, aqui eu tenho o cálcio. Tá vendo que o cálcio tem carga mais 2? Aqui. Aí tá vendo que aqui, junto com o cálcio, tem 2 íons. Tá vendo aqui o carga menos, carga menos? Isso aqui é o ânion. Isso aqui provavelmente é o gluconato. Então, isso aqui me parece um sal. É um sal. Tem um cátion e tem 2 ânions, tá? Então, eu vou escrever o sal assim, ó. Ca-gluc 2. Esse é o ânion do sal. Aí ele fala assim: considere que a constante de Avogadro, que é o mol, né, vale 6,10 a 23 por mol, e que uma pessoa receba uma dose de uma solução injetável de gluconato a 10%, 10 ml. Então, a pessoa recebeu um volume de solução de 10 ml. Calcule o número total de íons gluconato. Calcule o número total de íons gluconato que estará no organismo da pessoa depois dessa dose. Olha, gente, uma coisa a gente pode perceber. Para cada 1 mol de sal, se você olhar na fórmula, ó, aqui é a fórmula do sal, tá vendo? Para cada 1 mol de sal, eu tenho 2 gluconatos, tá vendo? Eu tenho 2 mols de gluconato. Ele quer saber o número de íons gluconato. Então, o que a gente vai começar fazendo? Vamos calcular quantos mols a pessoa tem de sal no organismo. Quantos mols? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, em 1 ml de solução, eu tenho 10 miligramas de sal. Vamos já colocar o miligramas em gramas, tá? Acho que fica melhor.
Colocar o miligramas em gramas. Então, é 10 vezes 10 a menos 3 gramas de sal. Em 10 ml, você tem uma massa M. Essa é a primeira regra de 3. Tá? Dessa regra de 3, a massa do sal fica 100 vezes 10 a menos 3. 100 vezes 10 a menos 3 gramas de sal. Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar isso para mol. Vou passar isso para mol. Então agora eu faço uma segunda regra de 3. 1 mol de sal pesa 430 gramas. É a massa molar do sal. Ah, mas Danilo, você não vai fazer nada com esses 10%? Não, gente, o 10% ele já me deu. Ah, peraí, tem uma coisa aqui, antes disso. Calma aí que eu fiz uma cagadinha. Eu fiz uma cagadinha. Aqui não é 10, é 100, Danilo. 100 vezes 10 a menos 3 são 100 miligramas. Cuidado, senão a conta vai dar errada. E aqui vai dar 1.000, então, ó. 1.000 vezes 10 a menos 3. Cuidado, tá? Perdão aí pelo erro. Eu li errado. São 100 miligramas para 1 ml. Então, em 10 ml dá 1.000 vezes 10 a menos 3. Então, se 1 mol pesa 430, quantos mols vão ter em 1.000 10 a menos 3? 23. Tá? Então, o número de mols de sal é igual a 1.000 vezes 10 a menos 3 dividido por 430. Vai dar um pouquinho menos que 2,5. Deixa eu ver. Tá? Com a 1.000 dividido por 430. Isso. 1.000 dividido por 430. O meu deu aproximadamente 2,30. 2,3. 10 elevado a menos 3 mols de sal. Tudo bem? Dan, Oi. quando ele fala íons de glucanato que entrará no organismo, é tipo assim, é um sinônimo para mols? Não. Eu vou Ah, ter que entendi. trabalhar com o número. Eu vou ter que trabalhar com o número. É o número de íons. Quantos íons? Eu sei que, por exemplo, se entrar 1 mol de íons, vai ser 6, 10 a 23. Tá? Dan, não sei o que é Avogadro. É o valor de 1 mol. A constante de Avogadro é o valor do mol. Quanto vale 1 mol? 6, 10 a 23. Esse é o número do Avogadro. É que é um jeito chique de falar que é o valor do mol. Ele chama constante de Avogadro. Tá? É o valor do mol. Beleza? Agora eu vou fazer a outra regra de 3. Isto aqui é a quantidade de sal que entrou no cara. Mas ele não quer a quantidade de sal. Ele quer a quantidade de íons gluconato. Bem? Eu vou pedir para vocês tirarem print dessa tela, porque eu quero mudar o slide, para eu fazer a outra regra de 3. Tira prints. Agora vem a parte difícil da questão. Até aqui, o que que eu fiz, né? Primeiro eu achei a massa de sal, depois eu converti a massa para mol. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui o slide, tá? Vou trocar.
que a gente tem? Que o número de mols de sal é 2,3, 10 a menos 3. É o seguinte, gente, se você olhar na fórmula do gluconato, para cada uma, isso aqui tudo é a fórmula do sal, ó. Para cada uma partícula de sal, eu tenho dois gluconatos, ó. Um gluconato e outro gluconato. Gluconato e outro gluconato. Então, olha o que eu vou escrever. Eu vou escrever que em 1 mol de sal, eu tenho o dobro de gluconatos. Olha como eu estou escrevendo 2 mols. Gluconato. Isso aqui vale 1 mol, ó. Então, ao invés de escrever que em 1 mol de sal eu tenho 2 mols de íons, eu poderia escrever isso. Eu estou escrevendo com o número aberto. 2 mols. Isso aqui é 1 mol. Tá? Então, em 1 mol de sal, eu tenho 2 mols de íons. Só que escrito em número aberto. Se eu tiver 2,3 vezes 10 a 23, não, 2,3, 10 a menos 3, menos 3 mols de sal, quantos íons eu vou ter? N, tá? Então, N vai dar igual a 2,3 vezes 10 a 23, menos 3, perdão, vezes 2 vezes 6, 10 a 23, que dá 12 vezes 10 a 23. O N vai dar igual a 12 vezes 2,3 vai dar 23 mais 4,6, dá 27,6. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu vou conferir na calculadora porque eu tô com medo de estar errado. 12 vezes 2,3. 27,6. Vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado por 10 elevado a 23, conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a 20 íons. 2, do 27,6, 10 a 20. Ou se você quiser colocar na notação científica, né? 2,76, 10 a 21. Quando a gente teve aula de mol, a gente fez alguns exercícios que falavam sobre essa questão de você calcular a quantidade de coisas que estão dentro da molécula. Ah, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, quantos hidrogênios vão ter em 200 mil moléculas? Então, é uma pergunta um pouco complicadinha. Ela foge um pouco do padrão. Ele não quer saber a quantidade de sal em si. Ele quer saber a quantidade de uma parte do sal, que são os íons, tá? Então, essa proporção aqui, ó, ela é importante. Em 1 mol, você tem 2 íons negativos. Tá? Se ele perguntasse a quantidade de cálcio, só do cálcio, aí seria 1 para 1. Quer ver? Vou fazer um cálculo aqui, um extra. Quantidade de cálcio. Por que ele disse isso? Calcule a quantidade de cálcio. Se eu fosse fazer com o cálcio, olha como eu faria. Eu diria que em 1 mol de sal, você tem 1 mol de cálcio. 1 para 1. Como nós temos 2,3, 10 a menos 3 mols, isso aqui vai dar N. Tá? Isso aqui é extra, tá, gente? Ele não pediu. Então, o N vai dar
6 vezes 2,3 dá 12, mais 1,8 dá 13,8. Que é exatamente a metade do outro. Pode ver. 10 elevado a 20. Tá? Observa que a quantidade de cálcios que você tem lá dentro é a metade do íon gluconato, porque a proporção é 1:2. Exatamente porque a proporção é 1:2. Tá bom? Questão difícil. Questão difícil pelo raciocínio e também por conta das contas, né? Que são meio chatinhas também de fazer. Tá bom? Podem tirar print da questão, veja se ficou alguma dúvida. Depois você volta na outra página ali para tirar print da outra, por favor. Tá bom, tira dessa daí primeiro. Aí eu volto na outra. Vou voltar aqui na outra. Prontinho. Agora a questão 8. A gente já tinha feito a 6, já tínhamos feito a 7, agora é a 8. A 8 é bem tranquilinha, tá? Ele fala assim, ó. Foi determinada a quantidade de dióxido de enxofre em um certo local de São Paulo. Em 2,5 metro cúbico de ar, 2,5 metros cúbicos de ar, isso é um volume, né, gente? Volume de ar. Opa, perdão. 2,5 metros cúbicos. Que seria, né, 2.500 litros. Só para título de transformação, né, cada metro cúbico vale 1.000 litros. Em 2,5 metros cúbicos de ar, foram encontrados 220 miligramas de SO2. Qual a concentração em miligrama por metro cúbico? Miligrama por metro cúbico. Cara, uma regra de 3 resolve o problema. Ó, eu encontrei 220 miligramas em 2,5 metros cúbicos. Quantos gramas eu encontraria em 1 metro cúbico, né? Ele quer saber em por metro cúbico, ó, por metro cúbico. 1 metro cúbico, tá? Então a massa fica 220 miligramas. Não vou nem passar o miligramas, né? Porque ele quer em miligrama mesmo, né? Ó, dividido por 2,5. Tudo bem? 220 dividido por 2,5. Então, 88 miligramas por metro cúbico. 88 miligramas por metro cúbico. Tá? Beleza? Eu quero fazer um comentário nessa questão, gente. Comentário. Comentário. O comentário é o seguinte. Quando ele fala 88 miligramas em 1 metro cúbico, ele está falando de 88 miligramas em 1.000 litros. Então, significa que eu poderia calcular essa concentração em outras unidades, tá?
Eu poderia calcular, por exemplo, quantos miligramas por litro. Quantos miligramas por litro? Então, qual a concentração em miligramas por litro? Eu pegaria esse número e dividiria por 1.000. Ó, 88 miligramas por 1.000 litros. Ia ficar bem pequenininho, tá? Ia ficar bem pequenininho. Ficaria 88 miligramas. Fica 88 vezes 10 a menos 3, perdão. 88 vezes 10 a menos 3. Tá? Ficar atento a isso, porque concentração é aquele inferno, né? Não tem uma unidade fixa. O cara podia pedir por metro cúbico, o cara podia pedir por ml, por litro, tá? Beleza? Esse é bem tranquilinho. Diferente daqueles que a gente fez a semana passada, né? Misericórdia. Misericórdia. Podem tirar print, por favor. Agora a gente vai pular a 8, porque a gente já fez. Pula 8. A gente vai na 10 agora, tá, gente? Questão 10. Que 10? Ai, meu olho tá coçando. Aqui 10. Cara, aqui eu vou pedir desculpas para vocês, tá? Eu tá com o número errado da questão aqui, 6, mas na verdade é 10. É 10. Questão 10. Questão 10 é bem difícil. Acho que arriscaria dizer que eu acho que essa é a questão mais difícil da lista. Ela envolve mais raciocínios. Ele fala o seguinte na questão 10. A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença de sol. Uma das formas de implementação é manter as plantas com as raízes suspensas em um líquido de onde elas retiram os nutrientes. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de nitrato, NO3-, para 0,009 mol por litro em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem nas suas mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. Então, o que eu entendi da questão? O cara quer preparar 5.000 litros tanque, que ele vai regar a hidroponia, né? O tanque tem que ter 5.000 litros de volume. E lá dentro tem que ter nitrato. Deixa eu colocar aqui embaixo, peraí. Tem que ter nitrato numa concentração de 0,009 mol por litro. Só que o problema é o seguinte, gente, o nitrato ele é um íon, certo? E eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês algumas vezes, mas eu preciso comentar de novo. Não tem como você, por exemplo, chegar numa loja de produto e falar assim, me vê nitrato. Você não consegue ter um íon sozinho na água. O íon ele vem sempre acompanhado do contra-íon. O que é um contra-íon? Por exemplo, um ânion vem acompanhado de um cátion. Um cátion vem acompanhado de um ânion. Então, o que ele fez? Ele comprou uma solução (60, 90 gramas por litro) de nitrato de cálcio. É nitrato de cálcio? É. E fora que o cara não deu nem a fórmula.
Então, por exemplo, essa questão aqui é o seguinte, velho. Se você não souber a fórmula, você já não consegue fazer a questão. Então, tem esse agravante. Então, na hora que ele jogar a solução lá dentro, ele não está jogando só o nitrato, ele está jogando nitrato de cálcio. Jogando nitrato de cálcio. Tá bom? Tá. Aí ele dá lá as massas molares do nitrogênio, do oxigênio, do cálcio. E pergunta: qual é o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Então ele quer saber o seguinte: quanto ele tem que jogar aqui dentro para que ele tenha lá dentro aquela concentração de nitrato? Quanto que ele tem que jogar do sal para ele ter a quantidade de nitrato? A primeira coisa que eu acho que é bem difícil de perceber, acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis na questão, é perceber o seguinte: quando ele jogar 1 mol desse cara lá dentro, se ele jogar lá dentro 1 mol, ele está jogando, na verdade, 2 mols de nitrato. Por causa da fórmula. Entende por que conhecer a fórmula nesse caso é importante? Porque a fórmula é CaNO3,2. Ah, Danilo, como que você sabe que a fórmula é CaNO3,2? Porque o cálcio é mais 2. O cálcio é mais 2, o nitrato é menos 1, né? Então, a fórmula é CaNO3,2. Tá? Então, se eu jogar 1 mol de sal, eu estou jogando 1 mol, 2 mols de nitrato. Então, isso é uma coisa que a gente vai usar. Bom, outra coisa que eu preciso fazer, eu preciso calcular a massa molar desse monstro. Porque eu vou ter que transformar de grama para mol, então eu vou precisar da massa molar. Então eu vou pegar o cálcio, que é 40, mais. São 2 nitratos, gente. Dois nitratos. Então são 2 nitrogênios. Então fica assim, mais 2 vezes 14, mais oxigênio são 6. Porque é NO3,2, né? Então é 6 vezes 16. Então fica 40 mais 96 mais 28. Quer dizer, 40. Peraí que eu fiz conta errada aqui. 40 mais 14 vezes 2 dá 28, mais 96. Dá 164. Confere para mim. 164. Ah, beleza. Então, isso aqui é a preparação para a gente fazer a questão. Saber que 1 mol de sal me dá 2 nitratos. Saber que a massa molar do nitrato de cálcio é 164. Beleza. Agora vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular quantos mols de nitrato tem lá dentro. Cálculo. Peraí, deixa eu trocar de cor. Senão fica muita mistura. Cálculo do número de mols de nitrato no tanque. Tá bom. Para calcular isso, vamos pensar assim, ó. Eu quero que no tanque, opa, eu quero que no tanque tenha a cada 1 litro de água, tem que ter lá dentro 9 vezes 10 a menos 3 mols de nitrato.
Tá, e se eu tiver 5.000 litros? Quantos mols de nitrato eu tenho que ter? Tudo bem? Tá. O N vai dar, vamos ver aqui, dá 45, né, gente? Ó, por quê? Tá vendo esse 10 a terceira aqui? Multiplica por 10 a menos 3. Dá 10 elevado a zero. Então vai dar 45 mols. Tem que ter 45 mols de nitrato ali dentro. Tá bom. Só que, como eu disse, né? Para eu jogar o nitrato, eu tenho que jogar o sal inteiro. Quantos mols de sal eu tenho que jogar lá dentro, gente? Quantos mols de sal eu tenho que jogar lá dentro para que lá dentro tenha 45 mols? Eu faço isso, ó. Cada um mol de sal que você joga, você está colocando lá dentro 2 mols de nitrato. Quantos mols de sal eu tenho que jogar se eu quiser que lá dentro tenha 45 nitratos? É aí que eu uso isso aqui, ó. Ó, essa parte é importante aqui, ó. Beleza? Então, o N do sal vai dar 45 sobre 2, que dá 22,5. Então, na verdade, o que o cara vai fazer? Ele vai despejar aquela garrafinha numa quantidade suficiente para colocar lá dentro 22 mols e meio de sal. 22 mols e meio de sal. Tá bom? Beleza? Agora, adivinha o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, tira print da tela. Por favor, tirem print. Beleza? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou calcular a massa disso aqui, ó. Calcular a massa. Quantos gramas eu tenho que calcular? Quantos gramas eu tenho que colocar para colocar 22 mols e meio? Tá? Então, próximo passo. Cálculo da massa de sal equivalente a 22 mols e meio. O de sal que você joga lá dentro, você está jogando 164 gramas. E 22,5? Olha o tamanho das contas, além de tudo, né? Outra conta difícil. Aquele tipo de questão que você olha e fala, vou fazer depois, né? Se der tempo. 22,5 vezes 164. Dá 3.690 gramas de sal.
3.690 gramas de sal. Tá bem? Tá. Bom, primeiro, então, recapitulando, né? Recapitulando. Primeiro, eu descobri quantos mols de nitrato tem que ter. 45. Aí eu descobri que para ter 45 mols lá dentro, eu preciso jogar 22,5 de sal. Tá aqui, ó. Aí eu descobri que 22 mols e meio correspondem a 3.690 gramas, quase 4 quilos de sal. E agora vem a última regra de 3, gente. Porque ele fala no exercício que a concentração do sal é 90 gramas por litro do nitrato de cálcio. Então, o que a gente sabe? Vamos lá. Cada 1 litro de solução nutritiva que você coloca lá dentro, você está despejando 90 gramas de sal. Quantos litros você tem que jogar se você quiser colocar 3.690? Quantos litros você tem que jogar lá dentro para dar os 3.690? Então, o volume vai dar 3.690 dividido por 90. Tá bem? O volume vai dar, dividido por 90, vamos ver, 41 litros. 41 litros. Aí, alternativa B de bola. Super difícil, né? Essa questão é de arrancar o cabelo. Essa é de arrancar o cabelo. Você viu, a gente ficou quase mais de 10 minutos para fazer a questão, cara. Misericórdia, misericórdia. Não tenho o que falar. Misericórdia. Misericórdia. Tá aí. Tá bom? Pode. Você vê, né? É uma aula. Essa aula, gente, ela é uma aula que se arrasta, né? Cada exercício é um inferno. Tem mais uns aqui que são meio difíceis também. Os outros também são meio dificinhos. Pode tirar print, por favor, gente. Por gentileza, tirem print. Questão 11, gente. Sempre com enunciadinhos longos, né? Vamos lá. A utilização de processo. Peraí, deixa eu só. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam a sua concentração em até 30 miligramas por quilo para solo agrícola. Então, o naftaleno, pelo que ele fala aqui no texto, né, do jeito que ele fala, o naftaleno é um contaminante. Se a gente lembrar da orgânica, vou fazer aqui só uma ponte para a orgânica, o naftaleno, gente, ele é isso aqui, ó. Ele é um aromático, tá? Ele é assim, ó. São 2 anéis aromáticos. Assim. Tá? É um composto super cancerígeno, extremamente perigoso. Então, tipo, isso aqui não pode estar numa certa concentração no solo. Ele fala que para o solo, o limite é de 30 miligramas
para cada quilo de solo. E também para água subterrânea, o limite é de 0,14 miligramas por litro na água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo. Então, tipo, o que o cara fez? Ele foi lá no lugar, pegou 500 gramas de solo. E também pegou, em diferentes lugares, 100 miligramas, 100 ml, perdão, de água. Conforme mostra o quadro. Aí no quadro, eu tenho aqui, ó, solo 1, quantidade de naftaleno. Solo 2, quantidade de naftaleno. E três amostras de água. Água 1, água 2, água 3. Então ele coletou 5 amostras. 2 amostras de solo e 3 amostras de água. E aí ele quer saber qual dessas amostras, qual desses ambientes precisa de biorremediação. Né? Só um comentário aqui também, gente. O que é biorremediação? A biorremediação é alguma técnica que você faz para diminuir a quantidade de poluente naquele lugar. Você vai tentar tirar aquela substância do ambiente até ela ficar numa concentração aceitável. No caso do solo, a concentração limite é essa daqui. E no caso da água é essa. Então, qual que é a dificuldade da questão? Primeiro, entender o enunciado. E segundo, o que eu faço com esses dados? O que eu vou ter que fazer, na verdade, gente? Eu vou ter que pegar amostra por amostra e verificar qual a concentração dela. E ver qual está acima do limite. Qual delas está acima do limite? Tá? E não tem como não fazer uma por uma. Tomara que a gente dê sorte de achar logo a resposta certa. Tá? Então, eu vou começar fazendo com solo 1. Solo 1. Gente, o solo 1, pelo que ele fala ali, ele tinha 1 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno, isso em 500 gramas. Ele usou uma amostra de solo de 500 gramas. Tá, mas como que eu vou verificar se esse solo está contaminado ou não? Eu tenho que descobrir quanto tem por quilo. Porque percebam que, no caso do solo, a quantidade que ele me deu é por quilo. Então, se eu tenho 1,10 a menos 2 em 500, qual vai ser a massa que eu vou ter em 1 quilo? Bem? Então, a massa vai dar o dobro disso, né? Que dá 2 vezes 10 a menos 2 gramas. Ou 20, 10 a menos 3 gramas. Concorda? 20, 10 a menos 3 são 20 miligramas por quilo. Por quilo. Tá bom? Então, significa que esse solo não está no limite. O limite é 30 miligramas. O limite é 30 miligramas.
Então, não é essa amostra que está contaminada. Então, vamos fazer para o solo 2. Solo 2. A conta é a mesma. A conta é a mesma. Ó, o solo 2 tem 2 vezes 10 a menos 2 gramas e meio quilo de solo. Qual vai ser a massa em 1.000? Então, a massa vai dar o dobro dessa. 4, 10 a menos 2 gramas, ou 40, 10 a menos 2 gramas, ou menos 3, perdão. Eu estou colocando por menos 3, né, gente? Para ficar miligrama. 40 miligramas. Pronto, achamos. Achamos. 40 miligramas por quilo. Essa concentração está acima do limite. Dan, Oi. eu tinha feito de um jeito, e eu quero saber, tipo, se daria pra fazer assim se fosse em outra questão, ou se só deu certo nessa. Tipo, essa daí foi fácil porque ele tava no começo, né, a resposta. Hum. Mas eu tinha calculado, é, eu calculei o máximo que poderia estar nessa amostra que ele deu. E aí eu fui comparando com a tabela. Tipo assim, Então, também, entendeu? então, uma possibilidade seria você pegar o limite, acho que eu entendi. Você pegar o limite que está por quilo e jogar para 500 gramas, que vai dar 15 miligramas. Acho que é isso, 15 miligramas. Deixa eu ver, não. Não, não sei se foi isso que você fez. Eu não sei o que que você. Eu não entendi o que você fez, na verdade. Eu peguei a concentração que ele deu no exercício e fiz uma regra de 3 com a amostra que ele tinha. Tipo assim, a amostra do solo era de 500 gramas, eu transformei em quilo, que ficou meio quilo. E Tá. aí seria o máximo que poderia Ah, dar. pode. Porque aí vai dar 15. Se você fizer com solo, vai dar 15. Isso, deu 15 Aí miligramas, você daí eu olha para comparei com os. a Sim, tabela. sim. Você pode fazer isso com o solo e com a água. Na Aham. água, você pegaria. Então, porque no solo, tipo assim, essa questão dá para fazer bem rápida. No solo, você divide por 2 e na água, você divide por 10. Por que por 10? Porque a concentração que está na água é por litro. E ele deu em 100 ml. Então, por exemplo, se faz a do solo e divide por 2, compara. Se não der a do solo, você vai para a água. Tá. Porque aí você tem que fazer duas contas. Só Isso, duas. eu fiz isso. Pode Daí, ser. como eu comecei pelo solo, daí não teria que fazer Já uma deu por uma. certo também. É uma forma mais rápida de fazer também. Perfeito. Também tá certinho. Tá? É o tipo da questão que você tem que resolver rápido. Ela é meio trabalhosa, tal, mas você tem que resolver rápido. Essa não é tão difícil quanto aquela outra, mas tá certinho. Perfeito. Uhum. Podem tirar print, tá, gente? Beleza. Próxima. 12. Opa, 12. 12. Lá vem ele com aqueles negócios lá. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma numa concentração superior a 1 miligrama por litro. Então, varfarina, medicamento, concentração acima de 1 miligrama por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear hemorragias. Então, pelo que eu entendi até aqui,
você tem um medicamento em que a concentração mínima é 1 miligrama por litro. E a concentração máxima é 4 miligramas por litro. Para ele funcionar. Como dizia meu professor da faculdade, né? Essa frase é bem famosa. A diferença entre um remédio e um veneno é a concentração. Então, tipo, numa concentração acima de 1, ok, mas abaixo de 4. E daí de 4 para cima dá problema, tá? Outra coisa que ele fala, gente, é que essa concentração é no plasma, que é a parte líquida do sangue, tirando as células. Concentração plasmática, tá bom? Continuando. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular, ou seja, entre os vasos, e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue. Então, 60% do sangue é plasma, e ela fica dissolvida no plasma. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de uma solução. Então, a varfarina está dissolvida em alguma coisa. Ela vai ser injetada. E a concentração do medicamento é 3 miligramas por litro. Então, a concentração do medicamento injetável é 3 miligramas por litro. Um indivíduo adulto, cujo volume de sangue é 5 litros, será submetido a um tratamento com uma solução injetável desse medicamento. Tá bom? Qual é o volume máximo da solução do medicamento que pode ser administrado nesse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias? Então ele quer saber qual é o volume máximo de medicamento que eu posso injetar sem matar o cara. Tá bom? Então vamos começar a destrinchar. Primeira coisa, se o medicamento está no plasma, eu preciso saber qual é o volume do plasma. Tá? Então, vamos começar. O volume do plasma, ele é 60% do volume do sangue. Portanto, é 60% de 5 litros. Então, é 0,6 vezes 5 litros. Então, o volume do plasma é 3 litros. Tá. Segunda coisa que eu faço. Vou trabalhar com a concentração máxima. A concentração máxima diz o seguinte, que a cada 1 litro de plasma tem que ter no máximo 4 miligramas de varfarina. Qual é a massa de varfarina que eu posso ter no plasma se eu tenho 3 litros? Tudo bem? Então, a concentração máxima, perdão, a massa de medicamento que você pode ter dentro do corpo do cara é de 12 miligramas. 12 miligramas. Tudo bem? Primeiro achei o volume de plasma, depois descobri quantos gramas ou miligramas eu tenho que ter lá dentro. Agora eu faço a última regra de 3. Eu vou injetar o medicamento. Então, no medicamento,
eu tenho a seguinte situação. Cada 1 litro de medicamento, aliás, 1 litro não, 1 ml, perdão. É 1 ml. Eu anotei errado aqui, ó. É 1 ml. Cada 1 ml de medicamento que eu injeto, eu estou injetando 3 miligramas de varfarina. Qual é o volume de medicamento para 12? Pronto. O volume de medicamento máximo, sem dar hemorragia, é 4 mililitros que eu injeto. Tá? Que vai dar a alternativa D de dado. Essa questão é parecida com aquela que a gente fez no começo da aula da semana passada, do ibuprofeno. Ah, é porque 60%, 80% vai para não sei aonde, tá? Só um parênteses, tá, gente? Todas essas questões da aula de hoje são do Enem. Todas elas. Eu tirei de vários anos de provas anteriores, tá? Então a gente vê aí questões bem difíceis, outras mais fáceis, mas no geral, qual que é a dica para a solução? Tem que ler o enunciado com bastante atenção, porque tem muita informação que você tem que correlacionar. E tudo regra de três, né? Uma atrás da outra. Tá bom? Podem tirar print, então, da questão. Não. Oi? Será que é coincidência que a concentração máxima lá, que é 4 miligramas por litro, é o mesmo resultado da... Totalmente coincidência. Só coincidência, não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Para Tá bom. desespero não tem nada a ver. É coincidência. 4 miligramas, 4 ml, tá? Totalmente coincidente. Até porque, por exemplo, se você mudar um pouquinho qualquer valor ali, já muda todo o cálculo, né? Não esqueçamos que você tem a questão da porcentagem de plasma, que é 60%. Então, por exemplo, vamos supor que no exercício o cara colocasse, 70% de plasma, já muda a conta. Já mudou, tá? É uma sequência de cálculos mesmo. Então, foi coincidência. Certo? Questão 12. 12. Ah, tira print, gente, por favor. Beleza. 12. A questão 12, pessoal, ela é bem difícil. A dificuldade dela não é resolvê-la em si, é entender o enunciado. Então, eu vou ler uma vez, depois eu vou explicar uma coisa, e depois eu vou ler de novo, tá? Nessa ordem, eu acho que a gente vai conseguir entender a questão. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li, eu tive um pouco de dificuldade para entender o enunciado. Então, ela é uma questão difícil, bem difícil. Bom, ele fala o seguinte, vamos ler juntos. Quando ele fala álcool hidratado, eu já pressuponho que é uma mistura de álcool e água. Então, a primeira questão é olhar para isso e falar, é uma mistura álcool-água. Então, ele fala assim, o álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada. Destilação fracionada, vocês lembram o que que é, né? Você pega uma mistura, aquece, o vapor é liberado e você destila. Você abaixa a temperatura do vapor e ele vira líquido. Tá? A gente viu isso na parte de separação de misturas. O álcool hidratado é utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação da biomassa. Gente, o que é fermentação da biomassa? O que é isso? Fermentação de biomassa.
Uma das maneiras de você produzir álcool, por exemplo, é a partir da cana-de-açúcar, não é? Então você extrai o caldo de cana, o caldão ali, o caldo de cana é rico em glicose, e aí você fermenta aquilo. Você vai botar um micro-organismo ali dentro, que é uma levedura, né? Saccharomyces cerevisiae. E aí a levedura ela vai transformar o açúcar em álcool. Então, quando você fermenta o caldo de cana, o que você tem ali é álcool com água. O açúcar vira álcool, etanol, né? É o mesmo processo, pessoal, para produzir cachaça, para produzir outras bebidas alcoólicas. Então você tem isso aqui, ó. Você tem o caldo de cana. Tô pegando o caso da cana, que é o que a gente mais usa no Brasil, né? Mas pode ser pelo milho. Aí você fermenta e aí produz uma solução de água com álcool. Solução aquosa de etanol. E aí você destila. Tá bom? Agora, olha o que ele fala na sequência. Durante a destilação, o teor da mistura de álcool, né, na mistura, é aumentado até o limite de 98%, 96% em massa. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 quilos de uma mistura etanol-água, de concentração 20% em massa de etanol, foram destilados, sendo obtidos 100 quilogramas de álcool hidratado, 96% em massa. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa de quantos por cento? Dificílimo. Dificílimo porque está faltando uma coisa aqui. Entender como é uma destilação. Então, vamos lá. Quando a gente destila, o que acontece? Você aquece a mistura e aí sai um vapor. Ô, gente, se eu tiver uma mistura de álcool e água a 20%, ele fala que é 20%, né? Quando eu aquecer essa mistura, o que vai sair na forma de vapor, gente? Eu vou ter aqui um destilado. Deixa eu ver, estão falando aqui, álcool. Essa pergunta, as pessoas se perguntam, né? Álcool? A maioria de vocês pensa que é álcool. Não, não é álcool. Na verdade, quando você aquece a mistura, não tem como só o álcool evaporar. Possível isso. A água também evapora um pouco. Então, o destilado, na real, ele é álcool e água. Mas, Danilo, pera um pouquinho. E o resíduo que fica lá dentro? Álcool e água também. Não tem como tirar uma coisa só, gente. É impossível. Imagina você, olha só.
A água, ela ferve a 100 graus. O álcool ferve a 78. Olha lá, estão perguntando aqui, professor, o álcool não é mais volátil? É. Ser mais volátil não significa que a água não evapora. Acompanha meu raciocínio. Acompanha meu raciocínio. O álcool, a água ferve a 100. O álcool ferve a 78. Quando os caras aquecem a mistura, gente, eles vão aquecer a que temperatura? Eles não aquecem nem a 100 nem a 78. Eles têm que aquecer a uma temperatura mais baixa. Você não pode deixar aquilo esquentar muito. Porque a água sempre vai evaporar junto. Acontece que, como o álcool é mais volátil, o destilado ele vai ter mais álcool do que água. O vapor ele vai ser formado por mais álcool do que água. E o resíduo vai ter mais água do que álcool. Então, por exemplo, imaginem que numa primeira destilação, o vapor que saiu, ele tenha, por exemplo, vamos chutar um valor, 40% de álcool e 60% de água. O resíduo você joga fora. Aí o que você faz? Você redestila. Você vai ter um novo destilado. E um novo resíduo. Nesse novo destilado, você vai ter álcool e água. Você vai repetindo o processo. Só que dessa vez, você vai ter, por exemplo, 80% de álcool e 20% de água. Por isso que ele fala no texto essa frase aqui, ó. Durante a destilação, o teor de álcool é aumentado até 96. Isso significa que ele tem que repetir esse processo. Por isso que bebida destilada é cara. Você vai jogar muita coisa fora. Você vai jogar muito álcool fora. Então ele vai fazendo isso várias vezes. Por isso que ele fala aqui embaixo, ó, a mistura tinha concentração 20%. Eles foram destilados, sendo obtidos 100 quilos. Após sei lá quantas destilações que o cara fez isso. Só que o fato é o seguinte, não está escrito isso na questão. Não está. Então, essa questão ela é muito boa, porque a gente aprende muita coisa com ela. A destilação ela não é um processo que você faça só uma vez e pronto. Acabou. Porque, gente, toda vez que você aquecer um líquido, uma mistura, vai evaporar um pouco dos dois. Então você tem um vapor e também é uma mistura. Só que nessa mistura você tem mais de um. De quem? Do mais volátil. Aí sim. Tudo bem isso? Veja se ficou claro, para que agora a gente possa começar a fazer a questão. Agora eu vou começar a fazer a questão. Tá bom? Se vocês quiserem tirar print desse slide, só para você entender o que é, tá? Também uma questão do Enem.
Também uma questão do Enem. Beleza. Então agora vamos ler de novo a questão. Porque agora a gente vai começar a fazer conta. Agora a gente vai começar a fazer conta. Vamos lá. O álcool hidratado, usado como combustível veicular, obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas, gerada a fermentação da biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol na mistura é aumentado. Ele poderia falar assim, né? Após sucessivas destilações, tem lá aquela vodka famosa, né? Vodka bidestilada. Quanto mais você destila uma bebida, mais alcoólica ela fica. Pode perceber que todas as bebidas destiladas, todas, têm teor alcoólico altíssimo. Cachaça, vodka, rum, tequila, uísque, é tudo bebida alcoólica altíssimo. A cerveja, ela não é tão alcoólica, porque ela não é destilada, ela só é fermentada. O próprio vinho, o vinho ele tem um teor alcoólico mais alto mesmo, mas não é alto quanto uma cachaça, porque o vinho também não é destilado, ele é fermentado apenas, tá? Beleza? Então vamos lá, agora eu começo. Eu tenho uma mistura etanol-água, onde o etanol é 20%. E tudo isso aqui pesa 800 quilos. Aí eu vou destilar esse negócio 1000 vezes, até chegar num destilado que tem álcool, etanol, né? 96% e água 4%. Esse destilado, segundo ele fala no exercício, pesa 100 quilos. Tá bom, beleza. E o resíduo? O resíduo tem etanol? Tem. Tem água? Tem. Ele quer saber qual é a porcentagem de álcool no resíduo. Tá bom? Essa é a pergunta dele. Então vamos lá. Ô, gente, o resíduo, ele pesa 700 quilos. Concorda comigo? Porque se você tinha 800 quilos de uma mistura total, se 100 quilos é destilado, sobra 700 no resíduo. Tá. Para eu descobrir quantos por cento tem de álcool, eu precisaria descobrir quantos quilos tem ali de álcool. Então, ó, o que eu posso calcular? Qual é a massa de etanol no início? Gente, olha aqui um pouquinho. O etanol é 20% de 800 quilos. Então quer dizer que ali dentro tem 160 quilos de álcool. Tá. Qual é a massa de álcool no destilado? Gente, o destilado, ele pesa 100 quilos e o teor de álcool é 96%. Então significa que no destilado eu tenho 96 quilos de etanol. Olha quanto álcool é jogado fora.
Você partiu de 160 e no destilado tem só 96. Então, eu vou subtrair. A massa de etanol no resíduo é 160 menos 96, que vai dar 64 quilogramas. Certo? Esses 64 quilogramas estão contidos em 700 quilos de resíduo. Agora eu calculo a porcentagem lá dentro de etanol. 700 quilogramas corresponde a todo o resíduo. Tudo que eu tenho ali, que é álcool e água. Claro que você vai ter bastante água, né, no resíduo. O restante é tudo água. Tá. 64 quilos corresponde a quantos por cento? X. X. Tudo bem? E ainda assim, para complicar o requinte de crueldade, olha para as alternativas, elas são muito próximas os valores. 8%, de 8,4 a 8,8. Então, assim, não dá nem para arredondar. A única que daria para, ó, a única que daria para excluir, assim, de bater o olho, seria a A e a E. Porque 64 é menos do que 10%. É menos do que 10%. 10% seria 70 quilos, né? Então, eu acho essa questão muito foda. Bom, enfim. Então, agora, para terminar, 64 dividido por 700 vezes 100. Tá aí. E aí a conta vai ficar 8, dá 8 e alguma coisa, se não me engano. 8, alguma coisinha. Deixa eu só achar aqui. Ai, meu celular. 64 sobre 100. Não. 64 sobre 700. 700. Tá? Vai dar 9,1 aproximadamente. 9,1. Ou seja, está entre 9,1 e 9, entre 9 e 9,2%, que dá a alternativa D, de doido. Aí. Beleza? Uau! É isso, gente. Terminamos a parte de soluções. Pelo menos a parte 1, né? Tá bom? Beleza?